A WWE é o lugar onde as lendas são criadas e as carreiras podem ser destruídas em um instante. Às vezes, não é a má sorte ou as lesões que arruinam uma carreira. São as próprias ações dos lutadores. Hoje, estamos mergulhando nas histórias chocantes de estrelas da WWE que jogaram tudo fora, de colapsos nos bastidores a decisões imprudentes. Esses são os lutadores que tinham tudo e perderam tudo em um piscar de olhos. Você pode achar que conhece a lista, mas alguns desses nomes certamente o surpreenderão. Apesar de ser um dos favoritos dos fãs com imenso talento, a carreira de Jeff Hardy foi repetidamente prejudicada por problemas pessoais, especialmente abuso de substâncias, levando a várias suspensões e liberações da WWE, incluindo um incidente notório em 2021, em que ele saiu no meio da luta durante um evento ao vivo. Seu comportamento levou a várias suspensões e liberações da WWE, incluindo um incidente notório em 2021, em que ele saiu no meio de uma luta durante um evento ao vivo, encerrando efetivamente sua última temporada na WWE. Jeff, juntamente com seu irmão Matt, entrou em cena na WWE no final dos anos 90 como parte do The Hardy Boys. Eles rapidamente ganharam fama por seu estilo arrojado e arriscado, vencendo vários campeonatos de tag team. Jeff também obteve sucesso como competidor individual, conquistando o campeonato intercontinental e participando de combates icônicos, como as lutas TLC. Entretanto, nos bastidores, os problemas estavam surgindo. Em 2003, os problemas de abuso de substâncias de Jeff começaram a afetar seu desempenho. Segundo relatos, ele estava chegando atrasado ou faltando a eventos, exibindo um comportamento errático, e seu trabalho no ringue começou a ser prejudicado. Isso levou a WWE a liberá-lo em abril de 2003, depois que ele se recusou a entrar na reabilitação, uma decisão que Jeff admitiu mais tarde ter sido um grande erro. Depois de deixar a WWE, Jeff Hardy se afastou brevemente da luta livre antes de assinar com a TNA em 2004. Seu tempo na TNA foi marcado pelos mesmos problemas: shows perdidos, desempenho ruim e abuso de substâncias. Ele não compareceu a vários eventos importantes, incluindo o pay-per-view Hard Justice de 2005, o que levou a várias suspensões. Em 2006, a TNA o dispensou. Jeff retornou à WWE em 2006, alegando ter se recuperado. Durante esse período, ele atingiu o auge de sua carreira, conquistando o WWE Championship e tornando-se uma das estrelas mais populares da empresa. No entanto, seus problemas com abuso de substâncias voltaram a aparecer. Em 2007, ele foi suspenso por violar a política de bem-estar da WWE, seguido por uma segunda suspensão em 2008, que o forçou a ficar de fora da luta Money in the Bank na WrestleMania. Justamente quando as coisas pareciam estar voltando aos eixos, a vida pessoal de Jeff deu uma guinada sombria. Em 2009, pouco depois de deixar a WWE para se recuperar de lesões, a casa de Hardy foi invadida pela polícia e ele foi preso por várias acusações de uso de drogas, incluindo posse de cocaína e esteroides anabolizantes. A batalha legal se arrastou por anos, afetando gravemente sua reputação. Apesar dos problemas legais, Jeff retornou à TNA em 2010 e conquistou o Campeonato Mundial de Pesos Pesados da TNA. No entanto, seu vício continuou a atormentá-lo. Um dos pontos mais baixos de sua carreira ocorreu em 2011, no pay-per-view Victory Road, quando ele apareceu intoxicado e estava visivelmente incapaz de competir no evento principal contra Sting. A luta foi interrompida, criando um momento humilhante, tanto para Hardy quanto para a empresa. Os problemas de Jeff persistiram mesmo após seu retorno à WWE em 2017. Embora ele tenha tido alguns momentos de destaque, suas lutas pessoais mais uma vez atrapalharam sua carreira. Em 2021, durante um evento ao vivo, Hardy inesperadamente deixou o ringue no meio da luta e saiu pelo meio do público, levantando preocupações sobre seu comportamento. A WWE ofereceu reabilitação, mas Hardy recusou, levando à sua libertação no final daquele ano. A carreira de Jeff Hardy é marcada por um imenso talento ofuscado por lutas pessoais. Apesar das várias oportunidades de redenção, sua batalha contínua contra o vício e o comportamento não profissional
acabaram por descarrilar o que poderia ter sido uma carreira ainda mais lendária. Sua história mostra como os demônios pessoais podem minar até mesmo o mais brilhante dos talentos. Enzo Amore começou na marca de desenvolvimento da WWE NXT em 2012. Ele rapidamente se tornou popular por causa de sua grande personalidade e de suas excelentes habilidades ao microfone. Ele se juntou a Big Cass e, juntos, tornaram-se um dos artistas mais populares do NXT. Eles eram engraçados, divertidos e conseguiam empolgar o público. Em 2016, eles subiram para a lista principal da WWE, onde receberam ainda mais atenção. Eles competiram pelos títulos de Tag Team e foram parte importante de muitos shows importantes. Os fãs adoraram o trabalho em equipe e a química deles. Embora Enzo fosse popular na TV, seu comportamento nos bastidores causava problemas. Ele tinha uma grande personalidade, mas às vezes isso desagradava as pessoas. Muitos de seus colegas de trabalho achavam difícil trabalhar com ele, e por fim, ele foi expulso do vestiário da WWE. Isso fez com que ele ficasse cada vez mais isolado do resto dos lutadores. Em 2017, Enzo e Big Cass se separaram, e Enzo foi transferido para a divisão Cruiserweight no programa 205 Live da WWE. No início, parecia uma queda, mas Enzo acabou vencendo o campeonato dos pesos cruzados 2 vezes. No entanto, seu sucesso no ringue não corrigiu sua reputação nos bastidores, e seu comportamento continuou a piorar as coisas para ele. Em janeiro de 2018, Enzo Amore foi acusado de agressão sexual, que teria ocorrido em outubro de 2017. A WWE disse que Enzo não lhes contou sobre a investigação e que só descobriram meses depois. Por causa disso, a WWE o suspendeu imediatamente e o demitiu logo em seguida. Embora as acusações tenham sido retiradas porque não havia provas suficientes, o dano à reputação de Enzo foi causado. A WWE tinha regras rígidas sobre esses tipos de controvérsias, e o fato de Enzo não ter sido honesto com elas levou à sua demissão. Depois de ser dispensado da WWE, Enzo tentou recomeçar. Ele iniciou uma carreira musical com o nome de Real One e fez algumas aparições em shows de luta livre independente, mas teve dificuldades para recuperar a popularidade que tinha antes. Os fãs tinham sentimentos contraditórios em relação a ele, e ele lutou para obter o mesmo sucesso que teve na WWE. Os problemas de Enzo nos bastidores e o fato de não compartilhar informações importantes com a WWE levaram ao fim de sua carreira na empresa. Ele ainda trabalha em promoções de luta livre menores e em outros empreendimentos, mas seu legado na WWE é lembrado principalmente pelas controvérsias que o cercaram. Sua carreira mostra como decisões ruins podem arruinar boas oportunidades, independentemente do talento de alguém. The Ultimate Warrior começou sua carreira na WWE em 1987. Ele rapidamente se tornou uma das maiores estrelas por causa de sua alta energia, pintura facial colorida e estilo de luta emocionante. Os fãs adoravam sua personalidade maior do que a vida. Um de seus momentos mais famosos foi quando ele derrotou Hulk Hogan na WrestleMania 15 cm 1990 para ganhar o WWE Championship. No auge de sua carreira, Warrior conquistou os campeonatos Intercontinental e da WWE, e ao mesmo tempo, o que era muito importante naquela época. Mas, mesmo com todo o seu sucesso, havia problemas nos bastidores. Em 1991, Warrior teve seu primeiro grande problema com a WWE. Antes do evento SummerSlam, ele exigiu um grande aumento de salário, supostamente 500 mil reais. O mesmo que Hulk Hogan. Ele até ameaçou não aparecer se não recebesse o dinheiro. Vince McMahon, o proprietário da WWE, concordou em pagá-lo, mas suspendeu Warrior logo após o evento. Essa exigência de mais dinheiro criou muita tensão entre Warrior e a WWE. Vince McMahon ficou insatisfeito com o comportamento de Warrior e logo o demitiu, encerrando a primeira passagem de Warrior pela WWE. Warrior retornou à WWE em 1992, mas seu retorno não durou muito. Mais tarde naquele ano, a WWE
estava sendo investigada por uso de esteroides, e Warrior estava envolvido no escândalo. Por causa disso, Warrior foi dispensado novamente. Sua segunda saída fez com que muitas pessoas pensassem que ele não era confiável e que era difícil trabalhar com ele, o que prejudicou ainda mais sua reputação. Em 1998, Warrior tentou retornar em outra empresa de luta livre, a WCW. Ele foi contratado contra Hogan, que foi confuso e mal executado. Seu tempo na WCW foi curto e, em vez de ajudar sua carreira, piorou ainda mais sua reputação. Fora do ringue, Warrior era conhecido por seu comportamento incomum. Ele até mudou seu nome legal para Warrior, para manter os direitos de seu personagem. Ele teve muitas brigas judiciais com a WWE, pelo uso do nome Ultimate Warrior. Durante os anos 90 e início dos anos 2000, ele se distanciou do mundo da luta livre e se isolou dos antigos colegas. A WWE até lançou um documentário em 2005 chamado The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, que o mostrou de forma muito negativa e prejudicou ainda mais sua imagem. Surpreendentemente, Warrior fez as pazes com a WWE em 2014. Ele foi introduzido no Hall of Fame da WWE e apareceu na WrestleMania 30. Ele também fez um discurso sincero no Raw poucos dias antes de falecer repentinamente de um ataque cardíaco aos 54 anos de idade. Sua morte levou muitas pessoas a refletir sobre sua carreira, que teve muitos altos e baixos, mas ainda assim causou um grande impacto no mundo da luta livre. A carreira de The Ultimate Warrior foi repleta de grandes sucessos e grandes controvérsias. Ele alcançou a fama rapidamente, mas suas decisões erradas, brigas com a gerência e problemas legais interromperam sua carreira. Apesar de todos os contratempos, seu personagem continua sendo um dos mais memoráveis da história da luta livre, e sua história é uma história de triunfo e luta. Mr. Kennedy já foi visto como uma futura estrela da WWE, mas uma mistura de lesões, política de bastidores e decisões ruins levou à queda de sua carreira. Kennedy fez sua estreia na WWE em 2005, tornando-se rapidamente popular devido ao seu carisma, habilidades no microfone e maneira única de se apresentar. Em 2007, a WWE tinha grandes planos para ele, incluindo a conquista da maleta Money in the Bank na WrestleMania 23. Essa maleta deu a Kennedy a chance de se tornar um futuro campeão mundial, e havia até planos para que ele fizesse parte de uma história importante como filho ilegítimo de Vince McMahon. Mas as coisas começaram a desmoronar pouco tempo depois de sua grande vitória. Os problemas de Kennedy começaram com uma lesão em 2007. Acreditava-se que ele havia rompido o tríceps, o que o obrigou a tirar uma folga. A WWE precisava de uma solução rápida, então o fez perder a maleta do Money in the Bank para Edge. Mais tarde, descobriu-se que a lesão não era tão grave quanto se pensava. Eram apenas alguns vasos sanguíneos rompidos. Kennedy acabou ficando de fora por apenas 5 semanas, mas, a essa altura, Edge já havia recebido a maleta e conquistado o campeonato mundial de pesos pesados. Kennedy admitiu que esse diagnóstico errôneo e o fato de ter que perder a maleta foi um ponto de inflexão importante que o deixou mal visto. Mais tarde, em 2007, as coisas pioraram quando Kennedy foi citado em um grande escândalo de esteroides envolvendo vários artistas da WWE. Embora tenha negado o uso de esteroides e dito que estava limpo, ele foi suspenso por violar a política de bem-estar da WWE. Esse incidente prejudicou sua credibilidade e fez com que sua carreira saísse ainda mais dos trilhos. Kennedy continuou a lidar com lesões em 2008 e 2009, o que frustrou a gerência da WWE. Ele também ganhou a reputação de ser inseguro no ringue, o que deixou alguns de seus colegas de trabalho insatisfeitos. A gota d'água veio em maio de 2009, durante sua luta de retorno no Raw. Segundo consta, ele errou um movimento com Randy Orton, uma das principais estrelas da WWE, que reclamou que Kennedy era imprudente. Pouco depois desse incidente, Kennedy foi dispensado da WWE. Depois de deixar a WWE, Kennedy entrou para a TNA, onde atuou como Mr. Anderson e obteve algum sucesso. No entanto, sua carreira na WWE
ainda é vista como um dos maiores EC da história da luta livre. Lesões, má sorte e momentos controversos o impediram de atingir o nível de sucesso que muitos pensavam que ele alcançaria. Sunny foi uma das primeiras divas da WWE e uma grande estrela nos anos 90. Ela começou sua carreira na WWE em 1995 como gerente e sua personalidade animada a tornou uma das favoritas dos fãs. Em 1996, ela chegou a ser considerada a mulher mais baixada da internet, mais popular do que celebridades famosas como Pamela Anderson. Ela apareceu em grandes programas de TV, como o Entertainment Tonight, e ajudou a chamar mais atenção para o talento feminino na luta livre. Durante esse período, ela desempenhou um papel importante no mundo da luta livre, ajudando a abrir caminho para as mulheres no setor. À medida que a fama de Sunny crescia, sua vida pessoal começou a afetar sua carreira. Ela teve um conhecido caso com Shawn Michaels, o que causou problemas com seu namorado de longa data, Chris Candido. Em 1997, começaram a se espalhar rumores de abuso de drogas e de drama nos bastidores. Esses problemas prejudicaram sua posição na WWE e, em 1998, ela foi dispensada da empresa devido a acusações de faltar a eventos e conflitos com outras lutadoras, como Sable. Depois de deixar a WWE, Sunny tentou manter sua carreira de lutadora viva, trabalhando na ECW e na WCW. Entretanto, ela nunca alcançou o mesmo nível de sucesso que tinha antes. Sua vida pessoal continuou a sair do controle, com muitas prisões e lutas contra o vício. Em 2005, seu namorado, Chris Candido, faleceu, o que tornou as coisas ainda piores para ela. Apesar de suas dificuldades, Sunny foi introduzida no Hall of Fame da WWE em 2011, o que lhe deu a chance de se reconectar com o mundo da luta livre. Infelizmente, as coisas não melhoraram para ela. Em 2012, ela foi presa 6 vezes em apenas 4 meses, principalmente por disputas domésticas e quebra de ordens de restrição. Ela também foi multada por dirigir embriagada, e a WWE declarou publicamente que lhe ofereceu ajuda na reabilitação várias vezes, mas ela recusou. Em 2016, Sunny se voltou para o setor de entretenimento adulto, fazendo um filme para a Vivid Entertainment e oferecendo sessões explícitas pelo Skype aos fãs. O incidente mais grave ocorreu em 2022, quando Sunny se envolveu em um acidente de carro enquanto dirigia sob efeito de álcool. O acidente foi fatal e ela foi acusada de homicídio culposo. Em novembro de 2023, Sunny foi condenada a 17 anos de prisão. Esse trágico evento marcou o fim de uma longa série de problemas pessoais que destruíram sua carreira outrora promissora. A carreira de Sunny começou com um sucesso inovador na WWE, mas seu legado foi ofuscado por vícios, problemas legais e controvérsias pessoais. Ela já foi uma das mulheres mais famosas da história da luta livre, mas suas lutas a levaram a um caminho que arruinou sua carreira e sua reputação. Alberto Del Rio teve uma carreira muito promissora na WWE. Ele entrou para a WWE em 2010 e rapidamente se tornou uma das principais estrelas. Ele era um lutador talentoso que ganhou muitos campeonatos, inclusive 4 campeonatos mundiais. Ele também venceu o Royal Rumble de 2011 e a luta Money in the Bank, o que o tornou um dos lutadores mais importantes da empresa naquela época. As habilidades de Del Rio no ringue e sua personalidade forte o ajudaram a se tornar um grande nome muito rapidamente. Apesar de seu sucesso, Del Rio enfrentou muitos problemas nos bastidores. Em 2014, ele se envolveu em problemas quando discutiu com um funcionário da WWE. O funcionário teria feito um comentário racista e Del Rio lhe deu um tapa em resposta. Embora muitas pessoas entendessem por que Del Rio estava chateado, a WWE tinha uma regra rígida contra a violência física e, por isso, decidiu liberá-lo. Esse foi um ponto de inflexão importante na carreira de Del Rio e prejudicou sua reputação. Del Rio retornou à WWE em 2015 e até ganhou o United States Championship 2 vezes. No entanto, sua segunda vez na WWE não durou muito tempo. Ele estava insatisfeito com a forma como a empresa o estava usando e, em 2016, foi suspenso por violar a política de bem-estar da WWE. Pouco tempo depois,
Del Rio deixou a WWE novamente, sentindo-se frustrado e subutilizado. Isso marcou o fim de seu tempo na WWE. Depois de deixar a WWE, a vida de Del Rio tomou um rumo ruim. Ele se envolveu em vários problemas legais, incluindo sérias acusações de violência doméstica. Ele tinha um relacionamento difícil com sua colega lutadora Paige, o que levou a muitas discussões públicas e manchetes negativas. Em 2020, Del Rio foi preso por sequestro e agressão sexual, o que piorou ainda mais sua reputação. Alberto Del Rio já foi visto como uma futura lenda da luta livre, mas sua carreira foi arruinada por decisões ruins e sérios problemas legais. Ele tinha o talento para ser um dos melhores, mas suas ações dentro e fora do ringue levaram à sua queda. Muitos fãs ficam imaginando o que poderia ter acontecido se Del Rio tivesse feito escolhas melhores e se concentrado em sua carreira de lutador. Chyna já foi uma grande estrela da WWE, conhecida como a nona maravilha do mundo. Ela foi uma pioneira na luta livre, fazendo história como membro fundador da D-Generation X e a primeira mulher a ganhar o campeonato intercontinental. A carreira de Chyna na WWE estava indo muito bem até que sua vida pessoal começou a afetar seu trabalho. Ela estava em um relacionamento com Triple H, mas quando ele começou a namorar Stephanie McMahon, as coisas se complicaram. O papel de Chyna na WWE começou a diminuir e as negociações de seu contrato se tornaram difíceis. Ela queria ser paga como as principais estrelas masculinas, mas a WWE recusou. Esses problemas, juntamente com o fim de seu relacionamento com Triple H, levaram-na a deixar a WWE. Em 2001, depois de deixar a WWE, Chyna tentou várias coisas para manter sua carreira em andamento. Ela atuou em alguns filmes e posou para a Playboy, mas sua carreira sofreu uma reviravolta controversa quando entrou para a indústria de filmes adultos em meados dos anos 2000. Essa escolha, juntamente com sua luta contra o vício, prejudicou seu relacionamento com a WWE e com muitos fãs. A WWE se distanciou dela e Chyna achou difícil voltar à luta livre. Chyna queria consertar seu relacionamento com a WWE e expressou interesse em ser introduzida no Hall of Fame. Infelizmente, suas lutas contra o vício e a saúde mental continuaram, e ela enfrentou problemas financeiros. Em 2016, Chyna morreu de uma overdose acidental de drogas, acabando com qualquer esperança de fazer as pazes com a WWE. Em 2019, Chyna foi postumamente introduzida no Hall of Fame e, ao mesmo tempo, lembrou a todos de sua difícil jornada. A história de Chyna é uma história de sucesso incrível, misturada com lutas trágicas. Ela quebrou barreiras para as mulheres na luta livre, mas seus desafios pessoais muitas vezes ofuscaram suas conquistas. Apesar de tudo, ela continua sendo uma pioneira na luta livre profissional. Antes vista como uma futura estrela da WWE, a carreira de Ryback na WWE enfrentou muitos contratempos devido ao mau momento e à sua atitude franca. Ele frequentemente criticava a administração da WWE nas mídias sociais e suas lesões também prejudicaram seu progresso. Desde que deixou a WWE, Ryback continuou a falar mal da empresa, o que torna improvável seu retorno. Ryback tornou-se popular rapidamente após seu retorno à WWE em 2012. Seu intenso personagem, Feed Me More, fez com que ele se destacasse, e os fãs adoraram sua energia. Ele teve combates de alto nível, como desafiar CM Punk pelo WWE Championship e ajudar a equipe de Cena a vencer no Survivor Series em 2014. Ryback também ganhou o campeonato intercontinental, o que o ajudou a se manter como uma parte importante da WWE. Depois de seu sucesso inicial, Ryback começou a perder o ímpeto. A equipe criativa da WWE nem sempre sabia o que fazer com ele, e ele se viu no pré-show de grandes eventos como WrestleMania e Payback em 2016. Isso foi frustrante para Ryback, que acreditava que lhe haviam prometido oportunidades maiores, como a chance de se tornar o principal vilão da WWE. Essas promessas nunca aconteceram, o que levou à sua crescente frustração. Ryback também teve problemas com salários e custos de viagem. Ele criticou a WWE por não cobrir os custos de viagem, o que ele considerava injusto,
considerando o quanto os lutadores se sacrificavam. Em 2016, após desentendimentos com a gerência e sentindo-se insatisfeito com seu papel, Ryback pediu para ser retirado da TV e deixou a WWE logo depois. Depois de deixar a WWE, Ryback permaneceu na mira do público, mas nem sempre de forma positiva. Ele iniciou um podcast em que criticava abertamente a WWE e chegou a chamar John Cena de veneno para a empresa. Ele frequentemente compartilhava suas reclamações sobre a administração da WWE, o que prejudicou sua reputação com os fãs e outros lutadores. Os comentários negativos de Ryback durante as sessões públicas de perguntas e respostas também pioraram a situação de sua imagem. Embora Ryback já tenha sido visto como um futuro astro de primeira linha, sua incapacidade de controlar sua frustração com a WWE e seus constantes ataques públicos contra a empresa prejudicaram sua carreira. O que poderia ter sido uma grande carreira agora é lembrado pela controvérsia e pela atenção negativa. A história de Ryback mostra como a frustração, os desentendimentos criativos e as explosões públicas podem arruinar uma carreira promissora no wrestling. Grandmaster Sexay, cujo nome verdadeiro era Brian Christopher Lawler, era filho do Hall of Fame da WWE, Jerry The King Lawler. Ele ficou famoso durante a Attitude Era como parte da equipe de tag Too Cool, ao lado de Scotty 2 Hotty. Suas danças engraçadas e seu artifício de entretenimento os tornaram muito populares entre os fãs no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O carisma e a energia de Brian fizeram da Too Cool uma das equipes de destaque daquela época. Embora Grandmaster Sexay tenha tido muito sucesso no ringue, ele enfrentou muitos problemas pessoais fora dele. Em 2001, ele foi dispensado da WWE devido a problemas com drogas e álcool. Esses problemas dificultaram sua confiabilidade e sua carreira começou a decair. Ele continuou lutando em promoções menores e até fez um breve retorno à WWE em 2004, mas foi dispensado novamente depois de apenas um mês. Apesar de seu talento, suas lutas pessoais continuaram a atrapalhar sua carreira. Depois de deixar a WWE, Brian continuou lutando em promoções menores e fez algumas aparições especiais na WWE. Ele se reuniu com Scotty 2 Hotty na edição Old School do Raw em 2014 e também apareceu no NXT Arrival no final daquele ano. No entanto, sua vida pessoal era cheia de desafios. Ele lutou contra o abuso de substâncias e teve vários problemas com a lei. Em 2009, ele foi preso 2 vezes, uma por conduta desordeira e outra por intoxicação pública. Esses incidentes prejudicaram sua reputação e dificultaram seu sucesso na luta livre. Em julho de 2018, Brian Lawler foi preso por dirigir sob influência e tentar evitar a polícia. Ele foi levado para a cadeia, onde as coisas tomaram um rumo trágico. Em 28 de julho de 2018, ele foi encontrado enforcado em sua cela e, apesar dos esforços para salvá-lo, faleceu no dia seguinte, aos 46 anos de idade. Sua morte foi considerada suicídio e afetou profundamente seu pai, Jerry Lawler, que mais tarde entrou com um processo contra a prisão, acreditando que não fizeram o suficiente para proteger Brian enquanto ele estava sob custódia. Brian sempre lutou para viver à sombra de seu pai. Jerry Lawler era uma lenda respeitada na WWE e Brian sentia a pressão de ser comparado a ele. O relacionamento deles era complicado e, às vezes, os problemas da vida real eram usados como parte das histórias da WWE. Brian chegou a falar publicamente sobre o fato de sentir que não tinha o apoio de seu pai. Essas lutas só pioraram seus problemas pessoais e aumentaram os desafios que ele enfrentou ao longo de sua carreira. A carreira de Brian Christopher começou com grandes promessas. Ele era um artista amado que trouxe muita alegria aos fãs da WWE, mas sua história terminou em uma série de eventos trágicos. Sua batalha contra o vício, as dificuldades com a saúde mental e os problemas legais o impediram de atingir todo o seu potencial. A história de Brian é um triste lembrete das pressões que vêm com a fama
e os perigos de não obter a ajuda necessária para lidar com problemas pessoais. Qual desses lutadores você acha que teria tido mais sucesso se não tivesse se atrapalhado? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.